Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós hoje vamos fazer a leitura corrida nas referências de 1 Coríntios 13, né? E assim nós faremos o encerramento final desse capítulo, né? Nessa etapa aqui, tá certo? Para que amanhã nós possamos já estar mudando também de capítulo, tá certo? Então, 1 Coríntios 13, vamos fazer a leitura corrida da mensagem inteira e depois a leitura corrida das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Só mais uma vez, reforçando o aviso aos irmãos, né, meus queridos amigos ouvintes, telespectadores do nosso canal, que o porquê nós estamos usando essa máscara, né, porque estamos fazendo uns procedimentos dentários, mas estamos já encerrando, né, então logo encerra, então já estarei tirando a máscara, tá certo, irmãos? Esse é o único motivo, ok? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Então vamos à leitura, né? 1 Coríntios 13, né? E o título da mensagem é A Suprema Excelência da Caridade. 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aleluia, Pai. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, já entrando de imediato, né, nas referências do capítulo de número 13 de 1 Coríntios, né, nós vamos aqui só falar rapidinho com os irmãos que essa mensagem, o apóstolo Paulo, né, ele trouxe aqui, né, todo esse desfecho relacionado à caridade, né, sobre os dons espirituais, né, 1 Coríntios 13 traz os 9 dons espirituais relatados na Bíblia, né, como dons espirituais, né, e ele falando em relação a todos os dons espirituais que o homem pode conseguir, pode ter, né, dado pelo Espírito Santo do Senhor, né,
o mais excelente de todos eles é o dom da caridade, né? O dom da caridade é o dom supremo, é a suprema excelência da caridade, né? Aleluia, Pai, louvado que é o dom do amor, né? A referência a respeito desse assunto diz o seguinte, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ou seja, para nada aproveitaria, né? E a referência segue falando. O capítulo 13 é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem amor, quer dizer, caridade, de nada adianta. Versos 1 ao 3. O caminho ainda mais excelente. Versos 12, capítulo 12, versículo 31. É o exercício dos dons espirituais com amor. Versos 4 e 8. O amor, sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Vamos repetir. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Daí Paulo exortar os coríntios, segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Os crentes devem, com muito zelo, buscar as coisas do Espírito, para que assim, equipados, possam ajudar, consolar e abençoar o próximo neste mundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Nada seria, né? Nada seria, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria, né? Quer dizer, sem amor, nada seria. Há pessoas afeitas às práticas religiosas, sem qualquer aprovação de Deus. É até possível que nem sejam crentes. Por exemplo, pessoas que falam em línguas, profetizam, têm conhecimento ou realizam grandes obras da fé, sem contudo terem amor, nem a justiça de Cristo. Esses nada são aos olhos de Deus. Diante de Deus, a sua espiritualidade e profissão de fé são vãs. Verso 1. Esses não têm lugar no reino de Deus. Confira 1 Coríntios 6, capítulos 9 e 10. Não somente lhes faltam a plenitude do Espírito, como também não tem a sua presença habitando neles. As manifestações espirituais que ocorrem neles não provêm de Deus, mas do outro Espírito. Ver em Atos capítulo 8, versículo 21, nota. 1 João capítulo 4, versículo 1, nota. Ver o estudo, provas do genuíno batismo no Espírito Santo. Página 1653. O essencial na autêntica fé cristã é o amor, segundo uma ética que não prejudique o próximo e que preserve na lealdade a Cristo, a sua palavra.
ver também, versos 13, nota. Capítulo 13, versículo 4 ao 7, a caridade. Essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dos versos 3 ao 7, né? Está escrito, glória a Deus, aleluia, Jesus, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Essa seção descreve o amor divino através de nós, como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor neste trecho caracterizam Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. Verso 8, 13 e 8, línguas cessarão, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os dons espirituais, como profecia, línguas e ciência, terminarão no fim da presente era. A ocasião em que eles cessarão é descrita assim, quando vier o que é perfeito. Verso 10. Ou seja, no fim da presente era, quando então o conhecimento e o caráter do crente se tornarão perfeitos na eternidade, depois da segunda vinda de Cristo. Versos 12. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Até chegar esse tempo, precisamos do Espírito e dos seus dons na congregação. Não há nenhuma evidência, aqui nem em qualquer outro trecho das Escrituras, de que a manifestação do Espírito Santo, através dos seus dons, cessaria no fim da era apostólica. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, né? 12 e 13. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Vou repetir. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade, ou seja, o verdadeiro e mais puro amor, o amor fraternal, né? O amor fraternal. Aleluia, Pai, louvado seja daquele amor que afaga, aquele amor que acolhe,
aquele amor que cura, aquele amor que perdoa, né? Este é o verdadeiro amor, né? É o mais puro amor. É aquele amor que releva, né? É o que tudo suporta, né? Este é o verdadeiro dom da caridade, né? É o mais puro amor. Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que nós não desejamos para o nosso próximo, ou para nós mesmos, melhor dizendo, também não desejaremos para o nosso próximo, em hipótese alguma. Seja ele quem for, independente de conhecermos ou não conhecermos, né? Não desejaremos, né? Se nós desejarmos para o nosso próximo, para qualquer adversário, para qualquer amigo, ou até para qualquer inimigo, nós não estamos exercitando esse mais puro amor. Ou a expressão que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Se nós desejarmos, nós não estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Porque para nós, pessoalmente, nós queremos tudo melhor. Nós queremos tudo de bom. Nós queremos somente coisas boas, né? Então é necessário exercitar o verdadeiro amor, o mais puro amor, esse amor fraternal, de que tanto a palavra enfatiza aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, né? Aleluia, Pai, é o que permanece e prevalece, né? Este capítulo deixa claro que o caráter semelhante ao de Cristo. Vou repetir. Este capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Cristo. Deus o enaltece acima do ministério da fé ou da posse dos dons espirituais. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor. Paciência, verso 4. Benignidade, verso 4. Altruísmo, verso 5. Aversão ao mal e amor à verdade, verso 6. Honestidade, verso 6. Perseverança e retidão, verso 7. Muito mais do que a fé que move montanhas. Ou realiza grandes feitos na igreja, versos 1, 2, 8 e 13. Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e no amor a Deus, e não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. Ver em Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 30, nota. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vou fazer a leitura novamente dessa nota do versículo 13, né? Corrida sem mencionar nenhum versículo, para que nós possamos fechar de maneira maiúscula a nossa mensagem de hoje, no resumo do capítulo de número 13, nas referências, né? Este capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Cristo, Deus o enaltece acima do ministério da fé, da posse dos dons espirituais. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, benignidade, altruísmo, aversão ao mal e amor à verdade, honestidade e perseverança na retidão. Muito mais do que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja.
Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e no amor a Deus, e não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.